Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Manhã da Piedade. Gente, hoje é dia 5 de abril de 2019, sexta-feira, e o nosso programa está começando, tem muitas coisas legais para você. Hoje, dia 5 de abril, a Igreja Católica celebra São Vicente de Ferrer. E aí você me pergunta quem foi este santo, né? Ele nasceu na Espanha, tornou-se sacerdote e ele pregava para multidões de pessoas. E ele falava em suas pregações sempre sobre flagelos e tribulações que a humanidade haveria de passar. E essas multidões, essas pessoas também o seguiam em procissões de penitência. E este santo, ele é padroeiro dos construtores. E por isso, hoje, dia 5 de abril, é dia das pessoas que trabalham, né, com materiais de construção, é dia do farmacêutico também, das telecomunicações e dia do propagandista. Então, nosso abraço a essa turma, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo dia de vocês. E o programa de hoje, como sempre, está muito especial. Sexta-feira é um dia que temos receitas por aqui. O chefe Luca Bahia vai ensinar você de casa a preparar casquinha de bacalhau. Que delícia, não é? E é uma receita prática agora nessa época de quaresma, para você fazer aí na sua casa para os seus amigos, para os seus familiares. Daqui a pouquinho, então, temos essa receita, tá bom? Já o Padre Wellington Santos, na nossa catequese de todas as sextas-feiras, hoje fala sobre Eucaristia, que é o centro da igreja, né? Hoje a Eucaristia é o tema, então, da nossa catequese com o Padre Wellington Santos. Tem também as dicas culturais para o seu fim de semana. Já se programou? Sabe o que tem aí na cidade em relação ao teatro, ao cinema, à música? Daqui a pouco você vai conferir a nossa agenda cultural. O nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, também faz uma reflexão muito especial sobre o evangelho de hoje, o evangelho do dia. E claro, como ocorre todas as manhãs de segunda-feira, temos a consagração à nossa mãe, a Nossa Senhora da Piedade. Bom, mas antes de tudo isso, vamos ficar informados, vamos ficar bem informados, né, sobre os destaques do nosso jornalismo. O incêndio que devastou o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista em setembro do ano passado, no Rio de Janeiro, começou com a sobrecarga em um dos aparelhos de ar-condicionado. Foi o que apontou o laudo da perícia da Polícia Federal, apresentado nesta quinta-feira. De que o fogo teve início no auditório e teve o ar-condicionado como causa primária do início do incêndio. O auditório ficava no primeiro andar. Um perito criminal informou que foi identificado que os 3 aparelhos de ar-condicionado do auditório estavam ligados a um só disjuntor, quando o indicado é ter um disjuntor para cada um. Ou seja, deveria ter um disjuntor para cada ar-condicionado. No caso específico do auditório, era um disjuntor para 3 máquinas. Não estava seguindo a recomendação do fabricante. A Polícia Federal apresentou os dados do laudo e informou que não há previsão ainda para o encerramento do inquérito. Também não foi apurado ainda se há algum culpado pela tragédia. O Museu Nacional era o maior de história natural e antropológico da América Latina, com mais de 20 milhões de peças e uma biblioteca com cerca de 530 mil obras. O acervo perdido no incêndio é enorme, mas itens importantes resistiram ao fogo, como o meteorito Bendegó e o crânio de Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, brasileiro Roberto Azevedo, discutiu em um evento na Cidade do México como reduzir as tensões econômicas e comerciais entre os países. O que queremos é o mínimo de turbulência, o mínimo de rupturas nas relações econômicas e comerciais entre os países. E nisso estamos trabalhando. Econômicas e comerciais entre os países. E nisso estamos trabalhando. Azevedo, que se reuniu com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, destacou que todos os países têm espaço para desenvolver políticas públicas e comerciais da maneira que quiserem, mas têm obrigações que foram contratadas com outros países. O que estamos dizendo é que vamos tentar reduzir as tensões comerciais, reduzir a turbulência que existe hoje, porque nesse cenário todo mundo perde, todo mundo. As turbulências que existem hoje, porque com esse cenário todos perdem. A guerra tarifária entre Estados Unidos e China é uma das que mais preocupam. O governo americano elevou as tarifas de importação sobre dezenas de produtos chineses e Pequim retaliou. A disputa aumenta os temores de que possa provocar uma desaceleração da economia global.
O presidente Donald Trump anunciou mais 4 semanas de negociações comerciais com a China. O anúncio foi um pouco decepcionante, já que a Casa Branca alimentou a expectativa de que Trump anunciaria a data exata de uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping para assinar um acordo para pôr fim à guerra tarifária. O relacionamento com a China é muito forte, provavelmente o mais forte que já tivemos. De certo modo, estamos negociando um bom negócio, mas acho que o nosso relacionamento está em um ponto que é o mais alto que tem sido. E isso não é ruim, é algo bom. Trump também falou sobre a relação com o México. O republicano disse que vai impor tarifas se o México não fizer mais para diminuir o fluxo de narcóticos para os Estados Unidos. O presidente deu prazo de 1 ano ao governo mexicano para produzir resultados. Trump afirmou ainda que planeja indicar o ex-candidato presidencial republicano Herman Cain para um assento na diretoria do Federal Reserve, o Banco Central americano. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu à população que armazene água. O governo admitiu a gravidade dos problemas de fornecimento provocados pelos apagões que afetam o país. Armazene, acumule, reserve, como comunidade, como conselho comunitário, sempre que possível, em grandes reservatórios. O governo atribui os problemas à guerra econômica promovida pela oposição e patrocinada pelos Estados Unidos. A crise na Venezuela criou uma emergência humanitária complexa que exige uma resposta em grande escala da ONU, destacaram especialistas da Universidade Johns Hopkins e da ONG Human Rights Watch em um relatório conjunto. Bom, e depois então de ficarmos bem informados, com os principais fatos, com os principais acontecimentos do dia, nós vamos a um rápido intervalo. É bem rapidinho mesmo, viu, gente? Porque daqui a pouquinho tem uma receita especial do chefe Luca Bahia de casquinha de bacalhau. Não saia daí.